Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Instância Rural. Hoje com um fenômeno aí da gestão da pecuária, um cara que a Eu já gente fico lisonjeado. um cara que a gente sempre quis trazer aqui, Sim. porque ele traz, ao nosso ver, né, Felipe, ele traz uma ideia de agro mais administração Profissional. e eu acho que é o que falta muito, não só na pecuária, mas em vários segmentos do agronegócio. E ele que, a gente estava até brincando antes de começar o episódio, eu perguntei para ele se já tinha assistido Yellowstone, que é uma série que eu particularmente fiquei fascinado, e a relação que eu faço aqui é a seguinte: no Yellowstone, não só por uma questão da pecuária em si, mas por tributação de terra, mas eu não me esqueço da família falando que viver a pecuária hoje em dia, nos Estados Unidos, né, que eles deram como exemplo, mas que não era rentável, que não se pagava e que para eles era muito melhor sair da atividade. E aí a gente pega aqui seu exemplo hoje, que é um cara que vem da administração, né, de uma gestão pura, moderna, e aí você recebe no colo aí uma responsabilidade de tocar uma fazenda que você vai ter, não é só antecipando, mas você vai ter a oportunidade de falar melhor dos números, da realidade, mas você recebe essa responsabilidade e começa a tocar algo numa proporção muito maior do que a média e com desafios típicos, né, característicos. Então, eu queria começar com a pergunta para a gente entender quem é Gabriel Paulucci, né, meu xará, de onde você veio e assim, como que você se enxerga hoje na pecuária e pensando de onde você veio também? Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer aqui agora, deixar registrado o meu agradecimento pela participação do Gabriel, do Felipe aqui, de contar um pouquinho da história, da minha história e da minha história no campo, né? Que ela não é tão longa, mas é muito emocionante, assim, quando a gente fala de vir da cidade, de outro modelo de negócio e ir para o campo e tentar adequar o que a gente conhece, o que a gente tenta trazer do dia a dia da indústria, que hoje o campo é uma indústria, e agregar resultado para esse setor. Essa parte do Yellowstone até me lembrou que ele é um problema que eles levantam até no final da temporada sobre um grande grupo de pecuária de frigoríficos que hoje atinge eles lá, mas no Brasil já vem trazendo um modelo de operação também bem agressiva para cima dos produtores e cada vez mais difícil a gente trazer soluções, mas a gente tem que utilizar todas as ferramentas que a gente possui para conseguir seguir na atividade. Falando um pouco de mim, assim, da onde eu sou do interior de São Paulo, minha família de Bauru, trabalhamos em algumas outras áreas, meu pai também está na parte da indústria, e essa fazenda está com meu pai, com a família do meu pai desde 1980, e até um pouco linkando aonde ela deixa de ser da família do meu pai para até o momento que eu entro nela, ela tem um momento específico. Então, mas até chegar nesse ponto, vamos contar um pouquinho mais. Eu sou formado em administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sempre tive gosto pela parte do empreendedorismo, buscar o empresário, o fazendeiro, ele é o empreendedor puro, né? Cada dia um novo desafio, uma nova forma de resolver um problema, né? Sim. Então, mais empreendedor que isso, eu acho difícil de dizer, né? Isso em qualquer setor, né? Tanto no campo, na indústria, no comércio e também na hora que a gente junta todos os dilemas brasileiros sobre forma de trabalho, trazer uma solução realmente tirar um coelho da cartola. Mas, com a minha formação em administração, primeiro fui empreender, né? Fiz estágio inicialmente numa construtora de grande porte na central da Alphaville Urbanismo.
Isso fui estagiário lá durante um período. Depois fui fazer um curso, uma extensão da faculdade na Califórnia, fazer um pouco de experiência global, fazer um estudo mais de empresas americanas e globais. Então, isso também sempre, a parte de administração e modelos de administração, sempre me trouxe aí um fascínio pelo método produtivo. E sempre melhor conhecendo casos para você tentar entender como que essas soluções podem servir também para o seu negócio, né? Então, não fui direto para o campo. Logo no final da faculdade, voltando aí dessa extensão, tive uma oportunidade que eu falo que foi meu TCC. O meu trabalho de conclusão de curso, ele foi dolorido, mas foi uma experiência aí que agregou muito na minha vida. A gente começou uma empresa que era de um ramo totalmente diferente do agro. Fomos para a área de evento, tinha plataforma de mercado digital, portal de conteúdo. É uma coisa que até é diferente. Se eu contar totalmente. o que a gente abrangeu, né? Isso é uma das coisas que eu quero levantar também para quando a gente vai falar de juventude e no campo ou em qualquer outra área. E esse negócio você escalou também, né? Que eu lembro que a gente teve a oportunidade de conversar antes, foi algo que tomou uma proporção grande na sua vida também, né? Em questão de volume de trabalho, né? Foi um negócio que... E é engraçado, né? Porque quando mais jovem, né? A gente acha que pode abraçar o mundo, né? E esse foi um erro que eu cometi, mas vamos começar com os acertos, né? Sim. Boa. E foi, graças a Deus, uma experiência muito boa. Não posso falar que eu saí prejudicado, que não saí. Foi, além da experiência, foi um grande negócio e uma coisa que até hoje está aí rodando. Acabei me desligando exatamente porque eu já estava muito mais ligado ao campo. Essa parte de eventos a gente começou trabalhando aí com eventos inicialmente. Primeiro foi a compra de uma página de um segmento de público que era para esse consumo de eventos. Começamos eventos para 5.000 pessoas na capital de São Paulo. Nossa. Fomos evoluindo para 8, 12, até chegarmos na nossa maior edição, que foi até a última que eu participei, em 2019, um pouco antes da pandemia, mas foi a última edição, dia 16 de dezembro de 2019. Nossa. Onde a gente levou 25.000 pessoas para o Estádio da Portuguesa e foi um evento de sucesso. Graças a Deus foi um evento e um público muito... Nunca tive problema de briga em evento, nunca... Sabe o evento que todo produtor sonha? Sem briga, sem uma paz de produzir, evento de 24 horas. Nossa, cara, então, que isso? Era uma maratona. Na hora que você pegava as medições do celular, assim, dava 40 e tantos quilômetros andado durante 24 horas. Nossa, uma maratona literalmente. Caramba. Exato. Mas agregou muito, falando aí, a gente já estava falando de números um pouco mais expressivos, né? Andava os eventos movimentando aí 25.000 pessoas no dia e tal. Isso foi crescendo e agora vem a parte do erro. A parte do erro foi, já que a gente atinge todas essas pessoas, por que não tentar pegar um volume maior de negócios que abrange ela? Aí a gente foi para portal de conteúdo, que isso foi uma coisa que agregou muito, mas junto com isso a gente vamos começar a entregar produtos. Montamos um marketplace, na época que era bem inicial, a parte de marketplace não era um simples código, tivemos que desenvolver isso, cadastrar fornecedores e tudo uma coisa ainda bem embrionária. E tudo que a gente acabava ganhando em eventos, a gente investia em outros negócios para o segmento. Novos canais de aquisição, né? Mas é o famoso querer abraçar o mundo. Eu acho que aí eu cometi um erro aí de administrativo muito grande. Talvez o nosso segmento seria expandir áreas de evento e não tentar trazer o consumo desse público local, né? E isso depois veio a refletir
em algumas decisões no ramo do agro, né? Que a gente está aqui para falar de agro. Então, com certeza, trouxe já de cara um grande aprendizado, né? Eu acho que é aquela coisa, né? Pode errar, só erra quem tenta. Isso aí. O negócio é que você não pode errar 2 vezes. Então, você tem a chance de errar uma vez por tentativa, por ideia. Sim. Então, um pouco do meu... Dentro disso também, a gente... Ó, loucura, a gente foi para... Montei confecção de roupa. Então, já tive facção de roupa, né? De costureira. Então, já fazia gestão de costureira, de estamparia. Tudo voltado para um público. Então, era realmente uma ideia que você vê que depois agregou esse aprendizado pro campo. Vamos por partes. Sim. Então, é um pouco aí de como que eu comecei a empreender e depois, até em 2019, como eu já linkei, eu já estava em 2018, meu pai já tinha, em 2016, a fazenda, ela pertencia, 2014, entre 14 e 16, a fazenda pertencia a meu pai e 2 irmãs. Meu pai também com a parte de indústria de máquinas, né? E de BK, né? E minhas tias participavam da fazenda, mas participavam, elas não são do ramo, né? Então, acabava uma gestão do meu pai que ficava tentando fazer as coisas dentro da fazenda, e fazenda é fazendo. Não tem como deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje. Amanhã, o que não foi feito hoje é prejuízo. Sim. Então, tinha que fazer reforma de cerca, reforma de pastagem, não deixar degradar. E isso foi deixando, até chegou um momento que, até por outras situações, chegou a fazer a fragmentação da família, que foi, no momento, não foi traumático para nenhum lado. E, na verdade, acabou que a gente acabou adquirindo a fazenda da parte das minhas tias. Então, esse é o contexto da onde eu entro. Perfeito. Legal. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2016 que finalizou essa parte. E daí eu tava com esse projeto tocando em São Paulo, com escritório. Tinha escritório de 800 metros quadrados nesse projeto do Mundo Psicodélico. O nome da empresa, que era o Grupo Mundo. E o evento era o Mundo Psicodélico Festival, depois eu tornei Mundo Festival na hora que a gente agregou outros palcos. Em 2018 eu já estava participando ali, meu pai me falou, Gabriel, agora compramos uma fazenda, precisamos dar uma atenção, fazer um planejamento. Ele ficou também durante 8 ou 9 anos, ele ficou diretamente na diretoria da presidência da indústria. Então, ele não conseguiu acompanhar, também com aquele desânimo, não tem como eu fazer nada aqui, tudo que eu precisa ser feito, eu ponho para aprovação, não aprova. Então, ele decidiu dedicar a uma empresa que era dele, né? Tem outros sócios, mas ele que estava na frente da empresa, e nesse período, graças a Deus, a empresa trouxe grande crescimento e ocupou um grande lugar de mercado aí do setor dela. Em 2018, meu pai, Gabriel, vamos começar a ir para a fazenda. Eu tinha ido uma vez para a fazenda na minha vida inteira, pro Mato Grosso. Eu achava que você já era hiperconectado, assim, então, com o campo. Eu também. Então, isso é um erro. É um erro que eu falo, pai, desculpa, não é culpa sua, até porque a gente não sabe o que pelo menos meu pai, eu vejo o que ele elucidou nesse momento. Ele pensou, eu não sou dono 100% da fazenda, não sei o dia de amanhã, então não vou querer prender meus filhos a um negócio que eu não sei se vai ser esse negócio para sempre. Então, prefiro que eles vão estudar. Fui para São Paulo, fui fazer faculdade, sempre fui na ideia do empreendedorismo. Meu pai sempre foi da ideia, primeiro aprende com o dinheiro dos outros antes do meu. Tá certo. Então, lógico. Mas eu fui mais teimoso, eu falei, não, a gente vai começar, e daí eu comecei a empreender ali do zero. É mesmo, cara. E foi, graças a Deus, muito gratificante. Maravilha. Você comentou que fica no Mato Grosso, né? Conta um pouquinho pra gente, a gente já conversou aqui, Morro Vermelho, né? O nome da propriedade. Conta pra gente qual que é o modelo que vocês operam lá, conta pra gente qual que é o seu papel lá dentro, o pessoal entender hoje, atualmente, qual que é a sua função e o que é a fazenda hoje. Vamos pro diagnóstico da fazenda, vamos entender.
Fazenda é uma fazenda de médio porte para o estado do Mato Grosso. Vamos trabalhar aí em torno dos 3.800 hectares. Então, não é uma coisa muito grande, mas também não é... Para administrar, não é tão simples também. Sim, com certeza. Hoje, ferramentas ajudam, mas o planejamento da fazenda tem que ser uma coisa complexa e conjunta. A fazenda fica no município de Juscimeira, mas para o pessoal entender melhor o triângulo ali, a gente fica Rondonópolis, segunda maior cidade do estado do Mato Grosso, e Primavera do Leste, que é um grande polo hoje que tem crescido, uma das cidades que tem mais crescido no Mato Grosso. Em Rondonópolis, a gente tem já uma estrada de ferro com Porto Seco, isso agrega muita facilidade para a chegada de insumos de fertilizantes, como também Terra dos Maggi, muito deslocamento de grãos. Então, é uma região que tem um volume de insumos bons. E Primavera também, agora a ferrovia vai interligar Primavera, também vai ter outro Porto Seco, que tem grandes empresas, FS, na parte do etanol de milho, Impasa, então grandes empresas esmagadoras estão ali e tem grande produção de grão, já estão agregando valor ali na região para já embarcar no trem para já seguir com um valor agregado maior do produto, né? A fazenda trabalha no modelo de recria e engorda. A fazenda está desde 1980 na família. Ela foi adquirida em outubro de 80. Por acaso, foi o mesmo dia, no dia que meu pai estava fazendo a escritura da fazenda no município de Poxorel, um piracicabano estava fundando o Primavera do Leste, o bairro de Primavera do Leste. Então, a história da fazenda, e você vê, né, como Primavera do Leste. E ele falou, Paulista, compra umas terras aqui nos lotes. Deveria ter lavado a égua. Mas não foi o caso e a cidade cresceu muito. Hoje é uma cidade de referência e também com grande polo de grão. Então, a fazenda fica nesse eixo e Juscimeira é uma das regiões com melhores terras, porém elas não são tão agricultáveis pelo relevo. Tá. E então isso possibilita, tem um grande volume de pequenos produtores que fazem a cria. Quando meu pai chegou lá em 1980, a cria era muito fraca, né? Era só aqueles bezerro pé duro, né? O pessoal fala. Que é a mistura das leiteiras. Então, em 1980, meu pai já foi para lá, olhando essa falta, né, de gado, ele começou a fazer a cria na fazenda. De 1980 a 1993, teve cria na fazenda. Levava veterinário, fazia curso lá, isso já era uma visão empreendedora aí que já veio aí na família, meu pai já viu, não tem como. Começou e ainda naquela época já fazia Angus F1, né? Fazia o F1 já, com a vaca Nelore e o sêmen importado de Angus, e trazia veterinário, pessoal para dar curso. Conforme o pessoal ia lá, estava trabalhando na fazenda, aprendia, saía da fazenda e ia prestar consultoria em outras fazendas. Não sei se foi a fazenda, eu acredito que a fazenda deve ter contribuído bastante nessa parte de treinar a região, mas com isso, depois que começou a cair esses ganhos que o frigorífico tinha sobre gado de cruza industrial, né, do F1, meu pai acabou com as vacas, falou, agora tem bezerro na região, vou seguir na aquisição. Então, no modelo da fazenda, seguiu a partir daí na recria e terminação. Recria e engorda. E isso até hoje é esse o modelo. Porém, em 2018, que eu comecei a acompanhar, eu falo, sou formado em administração, mas eu tive grandes professores no campo. Isso não sei se foi sorte ou se foi já uma estratégia de montar uma equipe saudável dentro e ter um professor, o Dr. Bolívar, um grande abraço, um professor aí, hoje o Dr. Bolívar tem 30 anos de casa com a gente, acompanha a gente. Agora ele tá mais tranquilo porque ele completou 86 anos, né?
Olha. Então ele acompanha a fazenda aí desde jovem, né? E desde 2018, mensalmente, estando junto com ele lá, eu falo que foi minha primeira pós-graduação, foi com o Dr. Bolívar, com o Marizão, meu gerente também, um abraço pro Marizão, um cara fenomenal, um cara, é o tipo de gerente que qualquer pessoa quer, um cara de confiança, um cara que, além de ter estudado um colégio técnico, ele é o cara que tem o dia a dia do campo, ele vem de sitiante, então, além de ser uma fazenda produtiva, e ele é uma pessoa que veio ele nunca tinha sido gerente de fazenda, olha como as coisas são, né? Ele tinha conhecimento do dia a dia do campo, por ser sitiante, por sempre cresceu na terra, né? Mas foi fazer colégio técnico aqui no estado de São Paulo e virou técnico rural. E trabalhava numa certificadora Pantanal, que é até quem faz a certificação lá pra gente. Fazenda rastreada, e ele que fazia toda a vistoria do gado lá. E numa dessas visitas, lá na fazenda, ele é o terceiro gerente que passa pela fazenda em 46 anos. Todos os gerentes foram até falecerem. Caramba, cara, eu acho legal. Boa solução, pessoas muito boas, né, que agregaram nesse período. E é o maior desafio hoje que a gente, não só no agro, mas né, na economia em geral, perfeito. O maior desafio é achar boas pessoas né, que ficam né? Isso aí. E cada pessoa, desde o seu Manuel, eu não conheci, ele faleceu até o ano que eu nasci, tiveram seu papel conforme o desenvolvimento da fazenda, que é um pouco que eu quero falar também sobre o que é o desenvolvimento da pecuária no Brasil. Sim. Que é o que, na verdade, tem o ônus e o bônus que a gente colhe agora também. E o Marizão é uma pessoa técnica, que trabalhava numa certificadora, é o último estágio, pelo menos pelo momento, que é uma pessoa que busca números. Até alguns sistemas que foram implementados na fazenda foi sobre a demanda dele. Porque ele já tinha conhecimento de certificadora. Toda vez, antigamente, para fazer um embarque, precisava vir alguém da certificadora para fazer o embarque, isso gerava custo. Ele já ficava assim, pô, eu sei fazer isso, não tem necessidade da gente ficar... Certo. E outra, vamos para um sistema que a gente vai trazer mais números, né? Então ele trouxe uma visão mais moderna dentro da técnica, né, na pecuária. E antes da gente fazer esse antes e depois, deixa eu dar um passo atrás e entender a sua vida nisso tudo, né? Então você veio desse contexto que você já contou pra gente, e aí num determinado momento seu pai te convoca para assumir essa missão, né? Porque eu acho que é uma verdadeira missão, principalmente pensando da sua realidade naquela época, né? Você começa... quantos anos você tinha, até pra gente pensar? São 8 anos atrás, estava aí nos 24, 25 anos. 24. Então, 24 anos, seu pai te chama para conversa e quer que você desempenhe um papel ali que muda a sua vida como um todo, né? A gente já começa por aí. Uma vez por mês no Mato Grosso já dá uma mudança de logística muito grande, exatamente. Né? E vai ser legal que a gente também vai falar um pouco de vida pessoal mais para frente, mas até, né, isso envolve casamento, né? Envolve uma logística, né? De combinar ali com a esposa, ó, tantos dias ali, tantos dias aqui, às vezes acompanha, não acompanha. Então, assim, nesse momento, seu pai, com 24 anos, te convoca para uma missão de vida. A partir desse momento, assim, em linhas gerais, assim, o que mudou na sua vida? Como é que você passou a se enxergar como pessoa, como profissional, tanto profissionalmente, pessoalmente, assim? Dá um overview pra gente. Eu acho que foi uma coisa mais orgânica. Não foi um disruptivo, assim, num formato. Eu acho que a única coisa mais disruptiva é que eu tava com a empresa rodando em São Paulo. Eu, aventureiro que sou, namorando uma mineira. Então, meu tempo já ficava dividido entre São Paulo e Minas. Uhum. E encaixei ainda um compromisso no Mato Grosso. Mas nesse primeiro momento foi realmente... Ele sabia que eu não tinha um conhecimento prévio do dia a dia de fazenda, do conhecimento básico. Só que eu acho que ele pegou num time aí que eu tinha um professor que acompanhava, que eu ia ter um tempo com ele. E não adianta, não tem como chegar tomando decisão na fazenda. Primeiro você vai escutar. Sim. E isso sempre foi muito dos números, das planilhas.
pô, se existe esse número da escola que a Exalc desenvolveu, então dá para ser implantado, dá para não sei o quê. Aquela emoção, né, do disruptivo do jovem, né, 24 anos. Escutei alguns xingamentos no começo, depois dos primeiros 2 anos, assim, escutando, tal, e daí a gente, pô, dá para fazer isso, dá para fazer isso. E daí eu falava alguns absurdos, assim, de capacidade de produção. Pô, acho que a gente consegue chegar numa propriedade desse tamanho, é um volume tal de cabeça. E era 4 vezes o volume que a gente trabalhava no momento. Eu escutei alguns xingamentos, mas graças a Deus hoje está se concretizando e chegando realmente nesses números só, cara, que a gente estava que eu era repreendido no começo ali, né? Mas realmente não tinha como falar daqueles números. Tem uma coisa que mesmo falando, óbvio que recursos são finitos, mas se você tiver recursos infinitos, não tem como você falar de um ano para o outro, trazer uma produção de uma fazenda, tornar ela 100% do que ela pode ser. E isso é uma coisa que, quando jovem, é difícil de entender. A terra tem seu tempo. Você vai colocar corretivos de solo, você vai colocar calcário, gesso, fósforo, e eles têm tempo para reagir. Então, e não adianta fazer tudo de uma vez. Então, você precisa fazer um planejamento. E outra, você não vai jogar tudo de uma vez, ter o tempo e não ter a cerca, não ter o volume de água que você precisa para abastecer todo esse gado que você tá pretendendo colocar nesse ambiente. Então, isso é uma coisa que você acaba aprendendo mais para frente e montando um calendário de 6, 7 anos, que é onde a gente está agora. Completando aí desde 2019, foi a hora que eu apresentei. De 2019, eu fiz o primeiro esboço de como seria o crescimento de produtividade da propriedade. E, aos poucos, óbvio, não tem como, há imprevistos. Ano retrasado, eu tive um incêndio que queimou 45% da propriedade. Isso é 2 passos para trás na programação. Totalmente. 2 passos para trás, a gente vai falar de 2 anos. Então, e não é só o tempo, tem a parte financeira também. Você segurar um fogo dessa proporção dentro de uma fazenda, você tem muito gasto. Então, você tem que reorganizar. O plano continua. O negócio é que o tempo muda. Perfeito. Então... Mas sempre naquela visão de planejar, né? Infelizmente, não só na pecuária, mas a gente vê isso muito na pecuária, que muitas vezes as pessoas elas jogam com o melhor cenário e vão só repetir os ciclos sem entender muito bem qual ajuste fazer em cada elemento, né? E no Brasil os cenários são muito adversos. Então, a gente precisa prestar atenção de como está o mercado, usar cada vez essas ferramentas que estão mais disponíveis para trazer alguma segurança na comercialização, que é o maior gargalo, eu acredito, da pecuária hoje no Brasil, com esses grandes cartéis, né, que montaram no agro. A gente acabou ficando muito à mercê da jogada deles, das cartas deles. Então, utilizar do jogo de bolsa para conseguir fazer travas, são ferramentas que eu acho que tem que ser incorporada na propriedade moderna. Sim. E trazer uma visão de indústria. Fazenda não é mais segurança. A pecuária, eu fiz uma pós-graduação em pecuária de corte, né? E eu tive a grande felicidade de, nesse momento, nesse curso, conhecer bastante gente que trabalha no dia a dia como veterinário, agrônomo, zootecnista, que estavam nesse curso junto comigo. Proprietários de propriedades, eu acho que era bem minoria. Então, eu perguntava, eu até fazia uma brincadeira, né? Que agricultor é agricultor. Qual é a profissão do agricultor? Sou agricultor. O do pecuarista, ele é empresário, ele é do ramo de transporte, ele é industrial. E isso é fruto da pecuária antiga, né? Da pecuária da segurança de capital. Pessoa que tinha algum capital a mais por ser bem sucedido em alguma outra atividade
acabava adquirindo fazenda para até controle de inflação, né, por aqueles tormentos que eram os momentos de inflação alta. Então, era um ativo que tinha uma certa liquidez, o gado tem uma certa liquidez e a terra tem um valor agregado que ela sempre vai estar corrigindo e até tendo um ganho. Justo. Uma coisa que meu pai sempre fala, terra não se faz mais. Então, temos que trazer a melhor produtividade. Fazenda do futuro não é a fazenda grande, é a fazenda de alta produtividade. Eficiente. Fazenda efetiva, né? Eficiente, eficaz. Perfeito. Trazer o resultado máximo. Eu até me perdi no... Não, o raciocínio é esse. Eu queria entender também, agora que a gente está falando disso, quais foram os gargalos que você encontrou nesse meio tempo, quanto tempo você demorou para identificar e como que você vai tratando isso ao longo do tempo? Então, na hora que a gente chegou na fazenda, como eu tinha comentado antes, tinha deixado muita coisa para trás, né? Quando era para fazer cerca, quando era para fazer correção de pastagem. Então, na hora que eu cheguei lá, 2018, eu vi uma demanda muito grande para tornar a fazenda operacional 100%. E tinha um medo, eu considero um erro, mas também um acerto, né? Porque a gente não tem bola de cristal para saber o futuro. Hoje eu defendo um formato de trazer a melhor produtividade. Aonde está bom, você deixar ótimo, onde está médio, deixar bom, onde está ruim, deixar médio, onde está horrível, tentar deixar ruim. Mas sempre a prioridade é mexer no melhor. É muito mais fácil você pegar alguma coisa que já está produzindo e com pouca coisa que você agrega de investimento, você trazer um valor... Subir de patamar, né? Você trazer maior produtividade e melhores resultados. Porém, a gente estava num momento político, né? Porque isso acaba influenciando muito no campo, por questão de invasão, por questão ambiental. Hoje a fazenda, a gente trabalha com 37% de reserva da fazenda e a demanda lá é 20%. A gente faz isso por conta que tem nascente, a gente sabe das necessidades para não causar assoreamento, para trazer uma propriedade que traga um menor risco ambiental. Então... Estamos falando dos gargalos, né? O que você foi... gargalos. Onde foi... Então, a gente, por esse erro de a gente aumentar a produtividade, eu deveria ter investido mais em outras áreas que trariam resultados melhores diretamente. Sim. Mas com medo sobre questão de invasão, a gente falou, não vamos deixar... Tinha um lado da fazenda que estava sujo, que estava na capoeira lá, como diz os termos. Não estava regenerado, mata, nada, mas falamos, vamos mexer nessa área para não deixar, para daqui 2 anos muda a regra do IBAMA, vai pedir autorização e qualquer coisa muda e você não consegue mexer mais naquela área. Era uma área considerável, 25% da propriedade. Falei, não, vamos mexer nisso. É um erro? Pode ter sido um erro, porque com esse investimento eu poderia ter produzido mais em outro lugar. Perfeito. Mas será que eu não poderia ter problema de invasão naquele momento, nessa propriedade? Então, a pecuária não está só aos números da produtividade. A gente não fica só preso à produtividade. A gente fica preso também a políticas públicas. Perfeito. Então, se a gente estava com muito medo, né? Naquele momento estava Bolsonaro, não acho que foi um grande cara que mudou o agro no Brasil, mas ele deu segurança para a terra. E olha como é uma coisa, né? Só por ele falar que garante que a terra é de quem é a terra, já muda muito, né? 100% do campo. Mas em políticas econômicas, não foi alguém que deveria ter olhado mais e buscado trazer mais investimento pro campo. Então, o Bolsonaro, ele tem eu não quero trazer essa conversa política, mas ele simplesmente, por falar, você é dono da sua terra, ele tem o efeito psicológico apoio. Já foi... E o medo de mudar. Como mudou, mas também não mudou essa questão, ninguém foi invadir nossa propriedade. A propriedade está desde 80 com a gente. Temos áreas próximos a ela que foi reforma agrária dos anos 90.
e foi reformas agrárias bem feitas, então tem coisas que são bem feitas no Brasil antigamente, né? O negócio é essa desordem que deixa o medo, né? A insegurança. Vocês que são da área jurídica, nem o passado é certo no Brasil. Então, isso é verdade. Então, a gente, naquele momento, viu essa demanda e outros gargalos seriam a parte de infraestrutura produtiva. Certo. Pecuária, o grande investimento é cerca. Além do solo, do pasto, você não consegue fazer soja não precisa de cerca, né? Ela não vai sair andando, né? Mas o gado precisa. Então, e outra, para aumentar a produtividade da pecuária, a subdivisão de pastejo é a tecnologia 1/1. Entendi. Que é otimização de pastejo. Então, uma das maiores despesas que você tem hoje dentro do recurso que você implementa é cerca? Hoje já não, né? Porque cerca é um investimento que a gente fez tudo de madeira legal, de taúba legal. Legal. Não tiramos uma árvore da fazenda. Meu pai sempre foi muito receoso. Por mais que exista normas que deixam você retirar madeiras para o uso interno da fazenda, a gente nunca foi por esse lado. Olha só. Sempre compramos, não é barato. Só que são madeira que vai durar aí cerca de 25 anos. Então é um investimento muito pesado. Muito pesado que foram feitos mais de 320 quilômetros de cerca. Nossa, que isso, cara. Hoje o custo médio de quilômetro de cerca está em R$27 mil. Então, nossa, que absurdo. Imagina meu pai lá atrás falando para as irmãs que não frequentavam, não eram do ramo, falando, não, precisamos fazer cerca. Sempre a resposta era, amarra um pau aí do lado, precisa corrigir pasto, veda, Sim. já tá arbusto 2,5 metros de altura, como que o capim vai passar isso? Não tem soluções. É aquela coisa, antigamente, quando a gente falava de gado de 4, 6 anos, era tudo bem, né? Você tinha um patrimônio que estava ali. Hoje, as margens comprimiram. Hoje é indústria mesmo o campo. Se você não tiver adequado a sua produtividade para a região, é melhor mudar de atividade. E não necessariamente por uma coisa ruim. Às vezes, na região, a gente tem uma outra propriedade pequena no interior de São Paulo. A gente é vizinho de cerca da Dexco, antiga Duratex. Uhum. A gente trabalhava com gado lá. Só que daí a gente pega lá mão de obra ruim, oferta de gado baixo, oferta de ração baixo, caro, e um valor de terra alto. O eucalipto paga ali, da sede da fazenda, que a gente tem uma área de lazer ali, a gente consegue ver a planta da Dexco. Então, a operação logística para eles, o custo logístico acabou virando eucalipto. E não é porque a pecuária é ruim, é porque ela está no lugar errado. Perfeito. Então, ali, com certeza, nada vai ter melhor rentabilidade do que o eucalipto. Então, tirando a paixão, né, da visão, a gente tem que ter um pragmatismo na visão como administrador, como Justo. A gente está gerindo recursos, né? A gente tem que ver o custo de oportunidade do capital também. E tem regiões que é muito ruim, ó. A gente pega o Nordeste do Mato Grosso do Sul, que tá tendo grandes plantas de celulose e uma demanda muito grande. O solo ali, você pega Cacilândia, algumas regiões ali, o solo é muito fraco. Eu acho que dá para fazer vidro quanto areia que tem lá. Mas pro eucalipto é bom. Então, tá tendo vários projetos de plantas novas ali. Então, ali é uma região de cria de gado que eu acredito que vai perder muito espaço e não tá errado. Eu acho que o produtor, se ele não adequar a terra dele, a produtividade da região, o custo da produção fica alto, ele cresce. Porque se vai crescer o eucalipto, vai ter menor oferta de alguns insumos e isso vai começar a aumentar o custo de ração. Certo. A parte de custos de impostos começa a subir por conta que valoriza o preço da região. Então, se você não conseguir adequar
e equalizar, trazer um número que seja proporcional, você vai estar fora do negócio. E antes de você estar fora porque te tiraram, é melhor você tomar a decisão de sair fora. Isso aí, e ganhar dinheiro. E claro. Não sai na baixa, né? Não sai na baixa, não. Sai na alta, né? Na hora que tá todo mundo comprando, você vende, uai. Vai esperar todo mundo tá vendendo, que vai estar difícil para trabalhar? Justo. Então, e se é o paixão, pô, tem outras regiões que estão sendo... A fronteira rural expande, né? Então, sim. Tem novas áreas e vai ser com certeza muito mais bem remunerado do que ficar brigando com o seu formato de produção. Perfeito. Algumas regiões também que eu falo da pecuária que é complicado, graças a Deus na nossa região, eu faço num raio de 200 quilômetros da nossa propriedade, temos em média 20 frigoríficos. Então, a gente não está estrangulado, não está no gargalo de Minerva, JBS, que é o que eles fazem muito, né? Eles pegaram muitas regiões para o Ribeirão Cascalheira, que está mais para o norte lá do Mato Grosso, que o único comprador de boi é São eles. Então, você fica bem estrangulado. Na nossa região, a gente atende a fazenda ela é certificada, desde as primeiras fazendas que poderiam exportar para a Europa, lá nos anos 2000. A gente, desde aquele momento, com todas as normas de forma de trabalho, contra o trabalho escravo, né? Porque lá atrás isso ainda era uma coisa que ocorria, né? Então, a gente atende frigoríficos desde que estão dentro do estado de São Paulo, ali Primavera Estrela do Oeste, como também Várzea Grande, agora frigoríficos menores em Rondonópolis. Então tem uma gama muito boa ali de frigoríficos que a gente consegue trabalhar. E isso também tem que ser levado em conta quando você vai tomar a decisão de fazer fazer gado de corte. Pô, você vai ter para quem vender? Você vai estar estrangulado por esses grandes produtores, por esses que hoje viraram produtores também, né? Esses grandes frigoríficos, Os frigoríficos acabaram se juntando. Isso é até um tema interessante de conversar, que é o futuro da pecuária, né? O futuro da pecuária, pelo menos a terminação do gado, visão minha, eu acredito que está na mão do agricultor. Tá na mão. O agricultor tem muito mais controle o custo final da terminação, está muito mais ligado ao grão, aos insumos de terminação. Certo. Então, ele consegue definir se ele prefere vender a produção dele ou agregar um último valor colocando o gado. Faz a compra do gado, põe no confinamento. Certo. E traz uma produtividade muito mais eficiente Entendi. do que os pequenos produtores, pequenos pecuaristas fazendo só próprio confinamento, que vai ter volume menor, vai ter menor capacidade de negociação com esses frigoríficos, e até porque esses produtores, esses agricultores também estão fazendo contratos fechados com JBS, Minerva e montando a escala de abate deles. Então, na hora que o boi sobe, eles usam os estoques próprios que tá lá. E depois, na hora que controla, porque a larga escala, eles voltam para a compra do mercado. Então, isso eu acredito que vai ficar na parte da agricultura. O agricultor tem número, tem o grão, e é o grande valor que agrega no final, o custo que agrega. E para o pecuarista, vai sobrar a cria e a recria, que eu não acho um cenário ruim. Isso é até um modelo que eu estou mudando na fazenda. É aquela coisa, fazenda é dinâmica. Você tem que... Não é porque eu porque definiu lá em 2000 que a fazenda era de cria e engorda, que ela precisa ser para sempre cria e engorda. Sim. Recria e engorda. Perfeito. E talvez até voltar para cria e recria. E deixar a terminação com quem já está com o contrato feito. E trabalhar dentro da escala para abastecer essa turma. Isso, óbvio, uma visão minha. Interessante, eu quero até fazer um gancho da sua fala, porque, com certeza, esse seu diagnóstico vem de muita
análise de dados, né? E um ponto que me chamou muita atenção, eu e o Felipe conversamos, né, sobre isso das outras vezes que a gente teve com você, foi essa cabeça de gestão que muitas vezes acaba ficando restrita ao urbano, que pouca gente no agro traz essa visão, né, para o agro. E eu vejo que isso vem muito de ideias fora da caixa, pela sua parte. Uma coisa que você comentou comigo uma vez, né, que eu acho que vale a gente tocar aqui, foi que você desenvolveu, por exemplo, um plano de metas para o pessoal que está lá no dia a dia da fazenda, ligado à mortalidade do gado. Então, assim, só um exemplo, né? Mas tem muita coisa que está por trás da sua gestão, que é essa visão moderna mesmo do que é gerir um negócio e eu acho que é até pecuária. interessante falar um pouco disso, porque de quando a gente conversou para agora eu já tive que mudar algumas coisas. Imagina, né? Exato. E aí vem nessa ideia que o negócio é dinâmico, né? Muita coisa muda. Então, assim, eu queria entender como que funciona a sua gestão, né, lá na prática, quais indicadores você tem usado, quais sistemas te proporcionam esse olhar para além do óbvio, né? Porque muita coisa é dado ali que está rodando e depois, lá na frente, você vai ter uma visão sobre isso, né? Como é que se conversa com o seu pessoal, como é que conversa com o seu gado, dá uma visão pra gente, que eu acho que é o que mais me impressiona, né, dessa eu acho que realidade. Esses parâmetros, esses índices, não é alguma coisa que é imposta. Vou criar esse índice. Eu acho que os índices funcionam quando todo mundo que está na operação entende eles. E como fazer, e outra, não é a tomada de decisão nossa, não é minha. Muito longe disso. A tomada de decisão é feita junto com meu pai continua participando, junto com o gerente da fazenda, junto com o agrônomo, junto com o zootecnista. Não existe uma verdade 100% certa, né? Alguma coisa. Lógico. Então, a gente precisa ver quais são os índices. Óbvio, tem os índices padrões, que a gente tem que se prender a eles para a gente ver quais são aonde a gente está posicionado na nossa produtividade, até para mirar uma produtividade maior e usar os números da escola, né? Meu pai sempre foi um cara bem posicionado, que sempre aparece vendedor na fazenda falando, não, isso daqui vai aumentar tanto por cento no ganho de peso, tal, não sei o quê. Quer fazer o teste? Teste quem faz é a escola. Pô, qual que é a nossa expertise de fazer teste? Pô, tá bom, às vezes a gente vai fazer um teste de uma suplementação lá, pode dar um resultado muito bom, mas será que o ambiente não influenciou? Ou a gente não tem não fez uma célula que não foi influenciada, sabe? O estudo tem que ser feito dentro do acadêmico, né? Mas os parâmetros que deve ser utilizado, primeiro, sempre uso o hectare como uma medida padrão, né? Eu fiz essa pós em Goiânia, lá é alqueirão, Mato Grosso é alqueirinho, Minas Gerais é alqueirão, pelo menos até metade do estado, no Nordeste já é o alqueirãozão, sei lá, que já dobra de novo. Então, a produtividade por hectare eu acho que é a principal medida. Trazer aí... Hoje a gente trabalha com um número de 2,7 UA, unidade animal por hectare. Isso uma unidade animal é 450 quilos. Então, quanto animais aguenta por hectare ano? Perfeito. Hoje já tem na academia, você pega os estudos do Moacir Corsi, o Dr. Bolívar, que é o agrônomo que acompanha a gente, até foi sócio do Moacir Corsi. Você pega o Projeto Canivete, o pessoal trabalhando... O Projeto Canivete é um projeto de estudo dele, da Exalc, que é um absurdo, é um sonho conseguir fazer isso para o campo. Falando de 6, 7 unidades animal por hectare ano. E é isso, óbvio, dentro de um ambiente super controlado. Entendeu? Não tem... E outra, com estudantes, num solo totalmente preparado, numa pequena área,
Sim. Daí você ignora fluxo de caixa, você ignora peão, você ignora... Pegou fogo na propriedade. Pegou fogo, né? Na Exalc não pega fogo. Quer dizer, até é triste. Até é triste que esses anos atrás no Instituto de em Ribeirão Preto, lá da cana, teve um incêndio, acabou perdendo a história da cana brasileira. Isso daí foi uma perda bem grande. Nossa. Aí pro setor triste, de estudo, né? Mas a produtividade, falando de 7 unidades de animal por hectare, é lindo. Na hora que você joga isso no papel, você fala, isso daqui é um mar de dinheiro. Você vai só com o estudo na mão, né? E dentro disso você tem que colocar toda a parte do aprendizado de equipe, né? Não adianta o agrônomo ter o conhecimento e não conseguir passar. A primeira barreira é o gerente. Sempre o gerente é o líder de equipe. Então, ele precisa, primeiro, não pode ter essa disruptura. Eu e meu gerente é coisa assim, a ideia tem que partir dele. A gente vai conversar, a gente vai trazer todos os posicionamentos, vamos escutar o agrônomo, o zootecnista, vai escutar um pouco, eu sou o que menos entende realmente ali da parte técnica, eu estou mais para juntar as opiniões e gerar uma ideia, né? Um planejamento. Identificar primeiro, né? Olhar o que precisa ser, qual é o problema, o que pode ser feito, como, quando e quanto custa, né? E daí entra mais minha parte o quanto custa e da onde vai vir esse recurso, Perfeito. Se vai ser capital próprio, se vai buscar linha de investimento, buscar linhas de recurso. E a produtividade, outros índices que tem que estar afiado na boca aí do produtor da pecuária é o custo da arroba. Você precisa saber quanto que está custando o arroba. E não é só do grão, quando você está na terminação, não. Porque você fala que custa R$135 a arroba hoje para pôr no confinamento, ali é o ambiente mais controlado que você tem. Você sabe quanto você gastou para fazer a silagem, você sabe quanto você pagou no milho, quanto você pagou hoje, a gente usa o DDG por conta da oferta ali da região, quanto gastou de diesel para servir tal. Esse é o controlado. Uhum. Tá, e todo o resto do rateio do custo da fazenda? Todo o imposto que paga, ITR que paga, manutenção de cerca. Outra, você vai fazer correção de solo, você precisa colocar, o gado também puxou tudo isso. Você tem que ter esse número para saber o ganho final ali no confinamento. Mas você tem que também trazer todos os custos da fazenda para esse custo. Na hora que você vai falar com um técnico, um zootecnista, um veterinário que vai vender a dieta de confinamento, ele fica muito preso também a essa parte do custo, né? Mas e a despesa, né? Na administração tem o custo e tem a despesa. Certo. A despesa é o que gera tudo que está ligado à administração e para manter o negócio funcionando. E quando a gente fala de terra, você tem despesas altas. O custo está ligado direto à produção, né? Você sabe quanto você dá de milho por dia para o gado, tanto no pasto quanto no confinamento. Isso é fácil saber. Mas e com o controle de todos os outros gastos? E é tão engraçado porque é um somatório que é coisinhas do dia a dia que parece que é aquela coisa. Não tem como não fazer. Não tem como não fazer. E você tem que ter um entendimento de caixa para conseguir atender todas essas demandas. Fazenda não pode ficar parada. Tem que estar fazendo. Quebrou o trator, tem que deixar em ordem. Por quê? Vai ter... Às vezes você fala, mas eu não estou usando essa máquina agora. O tanque de água, o pneu do tandem do tanque de água estragou. Não. Daí vem a seca, você tá com o negócio.
você está sem tanque de água para combater fogo. Eu queria que você discorresse mais sobre isso, são as despesas invisíveis que tem dentro da fazenda, né? E isso aí eu acredito que seja algo muito difícil de se controlar e para os olhos da maioria realmente sejam invisíveis, porque ele está considerando um monte de coisa que você falou para a hora de arbitrar ou de saber o preço da arroba, mas ele não está analisando esses custos para correção de solo, não está analisando o custo de uma perda que ele teve ali, que não tem relação necessariamente com o gado dele. Como que você enxerga isso? O que você acha que é o mais comum de se ver? Depreciação, né? Exato, lógico. Na verdade, eu acho que a parte de depreciação a gente pode trabalhar com máquinas, né? Mas na terra eu acho que se a gente trabalhar a terra certa, como é o correto, a gente não vai ter uma depreciação. Na verdade, a gente vai ter um ganho de valor Mas talvez a cerca, né? Pode ser um exemplo, então, esse é uma coisa que, agora que está feita a cerca, a gente coloca aí, eu prevejo um custo de 3 a 4% de manutenção anual desse volume de cerca. Então, tem que fazer. Óbvio, se você faz uma cerca de eucalipto, você vai ter que aumentar isso, porque a cerca de eucalipto vai ter uma durabilidade menor. Mas se você colocar uma cerca aí de 20 anos, é interessante você já prever um custo aí de 3 a 5% de manutenção dessa cerca. Se você sempre está fazendo a manutenção, você nunca vai precisar de novo arrancar toda a cerca para fazer de novo. Certo, aí você vem pontual, só corrigindo o que deu problema mais... Exato. Então, esse é um custo. Outro custo invisível, que eu acho que eu já passei 2 vezes por erros, né, tentando corrigir... Entrei na fazenda, máquinas antigas. Troquei por máquinas novas. Em pouco tempo, as máquinas quebrando de novo. O custo de manutenção não é nem o preventivo. Você tem que achar a máquina que é o certo para o seu tipo de trabalho. Tem máquinas que são monobloco, que são melhores para um tipo de serviço. Para o meu tipo de serviço que eu trabalho, com mais relevo, tenho alguma parte mais de relevo, eu uso hoje mais máquinas John Deere que elas têm chassi. Então, é uma máquina mais robusta para o trabalho que eu tenho. Não são tratores grandes, são tratores menores, mas eles são mais robustos. Então, ficar muito de olho na manutenção e na prevenção de problemas com maquinário. Se você tiver com um trator que está gerando um custo aí de 15% do valor dele anual, 15%, 20%, corre, troca, que vai ser que isso daí ele vai estar trabalhando mal, porque além de você estar com ele gerando custo, ele não está trabalhando. Sim. Então você perde duas vezes. Perfeito. Então eu acho que é um ponto que tem que ficar bem de olho, as máquinas. Perfeito. E correção de solo é uma coisa que pro pecuarista antigo era o Veda. Veda que melhora. Sim. Hoje não é assim. Não. Você precisa... eu faço análise de solo anual nas áreas mais que são mistas, né? Que tem uma argila entre 12% e 20%, porque são áreas que têm um maior volume de alumínio. Então, a gente tem que buscar sempre estar mais atento a essas áreas e trabalhamos com capins mais exigentes nessas áreas, que são onde a gente faz a terminação intensiva a pasto, que é o confinamento a pasto. Então, tem que aguentar uma carga alta de gado, são áreas mecanizáveis e ela tem que ser bem produtiva. Acaba sendo tão produtiva quanto as áreas de cultura. Cultura é um solo de argila alta, que produz muito bem, que precisa muito menos demanda. A demanda sobre insumos para correção de solo é muito menor, de adubação é zero quase, é mais herbicida e manejo de pasto. Essas outras regiões não, essas outras regiões produzem até mais, só que você vai ter um custo em cima dela. Perfeito. Mas você consegue ter um ganho maior, então acaba sendo equivalente. Se você trabalhar áreas mais fracas, mecanizáveis, com uma produtividade maior, você consegue trazer até melhores resultados da área de terras melhor. Vamos avançando que tá... Eu tô vendo que o papo tá rendendo. Mas assim que é bom, Assim que é bom, e se faltar, já vai ter um convite para uma próxima. Já fica o convite para a próxima. Mas eu queria fazer uma pergunta agora. Na verdade, eu quero fazer 2 perguntas em uma, para você poder dissertar um pouco sobre isso. Assim. A gente falou bem no começo do desafio que foi assumir isso tudo numa idade mais jovem, né? Que vem uma série de desafios em cima disso. E eu acho que um desses desafios é a questão de
pessoal mesmo, né? De pessoas para trabalho no dia a dia. Porque tem muito aquela visão, não só no agro, mas que o dono botou o filho para ter um passatempo ali, um hobby, e às vezes dá ordem na empresa. E aí, em muitos casos, tem até uma certa rejeição, né, de funcionários de uma empresa X, porque o filho do dono está indo lá sem saber de nada. O seu caso é curioso porque, com muita humildade, você disse que você não sabia muito do agro, né? Talvez muito pouco, mas você sabia de gestão. E você realmente tomou uma posição de protagonista ali mesmo para somar com o seu conhecimento. Então, a primeira pergunta é, como que foi lidar, né? Como você foi recebido lá nessa nova posição? Obviamente, né, com o seu pai presente também, a gente entendeu que ele continua sendo peça-chave nisso tudo, mas talvez você, hoje em dia, dê até mais a cara que ele, dependendo, né, lá com o pessoal. Hoje eu fico, ele vai uma vez por semestre e eu tô todo mês. E você tá todo mês, exatamente. Então, a primeira pergunta é essa. A questão com o pessoal lá, como é que foi essa recepção? Se você viu alguma mudança de antes para hoje, né, nessa lida aí com o pessoal. E outra coisa, pensando você como um cara jovem, como é que é conciliar essa vida de estar lá todo mês com a sua vida pessoal, né? Então você tem esposa, daqui a pouco provavelmente vai ter filho. E como é que vocês pensam nisso tudo? Então, primeiro a questão do pessoal, né, dos funcionários, e depois pegando a sua vida pessoal mesmo, de família. Eu acho que primeiro, sempre é um choque, né? Antes, meu irmão começou aí na fazenda, mas eu acho que não tem muito a ver com ele é advogado, né? Mas umas ideias mais fora do espectro de produtividade, né? Mais voltado pro lado ambiental. Meu irmão gosta mais de umas coisas que meu pai achou melhor já cortar ali. Daí comecei. Sempre tem uma pequena, eu acho que o meu caso foi pequena resistência, seria mais com o gerente, né? O Dr. Bolívar já me viu como assim, pô, é um cara que eu tenho que ensinar. Mas pegando pela mão mesmo, eu até brinco com ele, que meu avô faleceu, era novo, ele foi um segundo avô aí. Legal. Com muito ensinamento para mim, absurdo. E teve uma primeira rejeição, não rejeição primeiro seria somente com o gerente, né? Mas a partir da hora que ele viu que eu tava lá tentando trazer solução pro dia a dia dele, e ele é um cara, sabe o cara que tem vontade de trabalhar? E isso, pô, falei, juntou o time. Sim. Eu quero trazer maior produtividade, que sempre foi o meu formato, trazer melhores resultados com alguém que quer fazer. Então, a partir da hora que ele pediu o sistema, eu implantei o multibovinos, trazer maior produtividade, fui atrás de recurso. Então, ele viu eu mais como um aliado para fazer as coisas acontecerem na fazenda do que alguém que estaria lá para segurar ele. Sim. Na verdade, é uma troca, né? Porque da mesma forma que ele teve que me segurar sobre algumas ideias, eu também agora dou uma segurada nele, porque a gente sempre quer fazer mais, só que a gente precisa ter noção aonde é o melhor investimento no momento. Mas é aquela coisa, não é ordem, é ideia conjunta, é totalmente conversado. Eu não começo a desenvolver uma ideia sem antes não perguntar o que ele pensa. Porque, de verdade, até para facilitar o raciocínio, se já tiver alguma barreira de reação dele, eu já não levar, pelo menos nessa forma de explicar, eu já não continuaria. Porque já começa com o pé atrás. Então tem que buscar uma forma de florear e trazer a ideia dele para tornar possível. E aí trazer uma solução. Então ele é uma pessoa que agrega muito, com muito conhecimento também ali no dia a dia, e eu preciso de 100% do empenho dele para fazer, e não tem nada melhor do que para ele se empenhar 100% do que uma ideia que ele construiu. Claro. Então, correto, estamos de mão dada aí junto. O segundo ponto de família, eu acho que eu e minha esposa, a gente tem um casamento muito tranquilo,
ela também tem um compromisso no interior de Minas, então, enquanto eu tô lá... Ipatinga, né? Ela tá em Ipatinga, até tem família lá. Ô, turma boa. Terra boa mesmo. Até que saudade do pastel da sua tia, hein? Lá no Condomínio das Águas. Eu acho que tem que se conciliar, mas óbvio que após ter filho, vai ter que ter uma gestão melhor de tempo, mas com a facilidade hoje de voo, saio daqui, pouso em Rondonópolis, em coisa de 5 horas eu saio de casa e estou na fazenda. Então, nada que não dê para estruturar. Hoje, por internet também, eu consigo ver o gado em cada lugar, quanto gado está em cada pasto, qual o volume, quanta zoá está em cada pasto. Então, consigo ter toda essa noção. A esposa do meu gerente também é nossa analista, então ela abastece todos os dados, então a gente consegue ficar bem por dentro, mesmo não estando. Realmente, o olho do dono engorda o gado, mas eu sou produtor rural, mas eu estou como administrador de fazenda, né? Administrador sempre... eu já estive como produtor de evento, já estive como administrador de confecção de roupa. Então, administrador está no momento na atuação. Sou produtor rural, sou apaixonado pela atividade, mas na parte de gestão a gente tem que ver que é profissional. Eu também tenho minha vida, que é com a minha família. Lógico. Mas eu acho que fica bem claro com a minha família também, né? Porque é um negócio de família, mas a gente deixa muito claro. Então, mas não desliga. A gente não desliga. Sim. Felipe, eu acho que a gente pode até ir para a última pergunta, porque eu tô vendo aqui que o tempo tá acabando e nós vamos merecer um novo episódio para chamar e para voltar. Mas eu queria, Felipe, assim, pedir para que você deixasse uma mensagem final. Eu acho que essa é boa para o pessoal especificamente da pecuária, mas mais especificamente ainda para jovens como você, que tem essa origem familiar, porque a gente fala muito de sucessão aqui, né, Felipe? É algo que nós somos muito procurados lá no escritório, é a área de atuação do Felipe, tanto voltado ao urbano quanto ao agro, né? Tem uma recorrência interessante lá de planejamentos, enfim, sucessões familiares, né, como um todo. Acho que sempre chegado para a gente com um certo volume, a gente gosta de ouvir das pessoas que estão inseridas nesse contexto. Enfim, que vier na sua cabeça sobre isso e um recado breve aí pro pessoal. Eu acho que para a parte da pecuária, eu acho que a gente tem que levar em conta que gestão não elimina risco, elimina surpresa. Então, a gente tem muitas variáveis no campo. A gestão é feita para ajudar a gente a se programar, mas não que isso vai para tirar a surpresa. A gestão de risco vem até para a parte de incêndio. Eu tenho que ter todos os equipamentos que, conforme for vindo, eu já tenho que ir acudindo meus vizinhos. Isso é uma gestão de risco. Total. Há 2 anos atrás, aconteceu de passar todas as nossas barreiras e chegar dentro da fazenda. Perfeito. E a gente tem que estar pronto para isso. Só que isso não garante resultado. Então, garante a surpresa. A parte de sucessão familiar, eu gosto de indicar muito um podcast da MF Rural do seu Shiro Nishimura, da família Nishimura da Jacto. Legal. Eu acho que eles têm o melhor exemplo de sucessão familiar. Eu acho que na minha família foi feito meio que nos trancos e barrancos. Eu acho que tem essa... Eu não fui treinado para ser fazendeiro. Meu pai não foi filho de fazendeiro. Então, sempre fomos buscando novos negócios. E na minha parte, meu pai já era fazendeiro, só que no modelo do gado de 4 a 6 anos. Hoje, para você mirar um pouco na ideia da agricultura, né? Uma transição onde já o conhecimento e o dia a dia e o formato de trabalho já venha sendo transmitido. Mas é óbvio, isso daí tem que ver se a pessoa... Não é porque meu pai é uma pessoa muito bem sucedida na parte industrial, presidente da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquina. Ele tem uma super aptidão para a indústria.
não necessariamente minha irmã poderia estar na sequência, como alguma coisa para assumir parte industrial. Ela é publicitária. E meu irmão, da mesma forma, foi para a fazenda durante pouco tempo e viu que também não era a praia dele. Então, não tem que planejar e trazer um formato de trabalho, não necessariamente com pessoas da família. Se tiver gente da família que tem interesse e que busque esse conhecimento, que tenha... Eu fui para administração. Para mim, se me jogarem para administrar pesca e pague, eu vou. Se for para a indústria, eu vou para a indústria. Eu posso estar administrador de indústria mais para frente, eu posso estar... Legal. Então, eu fui para o campo, fiz pós-graduação na pecuária de corte, fiz curso da Dom Cabral, eu acho fenomenal aí, tem vários cursos de sucessão, que é Dom Cabral Dom Cabral é uma instituição maravilhosa. Eu quero fazer agora meu MBA lá no segundo semestre desse ano, dar uma apaziguada aí no tempo. Boa. Mas eu acho que tem cursos que você pode buscar, uma extensão, e ir se alocando, e não necessariamente o que era sabido até ontem é o que vai ser necessário para amanhã. Então, buscar essas novas soluções de novas áreas para resolver o problema do campo. Justo. Então, o campo tá cheio de oportunidade. Eu acho que vamos ver muita gente das capitais indo para o campo. Tem um déficit muito grande de profissionais que não só tocando diretamente a fazenda, mas com serviços para isso, parte jurídica, com acompanhamento. Hoje, toda a parte de financiamento rural, existe hoje inúmeras formas de travas de financeiras, contratos de financiamentos, que tudo isso tem que ser respaldado por quem é da área. E eu sou administrador, trabalho no campo, eu não tenho conhecimento de contratos jurídicos com parte de bancos. Meu irmão é advogado, ele faz esse acompanhamento. Então, toda essa parte... Então, falta profissionais nessa área lá. Então, tem um estado que mais hoje cresce proporcionalmente é o estado do Mato Grosso. E até convido o pessoal a conhecer lá. Legal. Eu acho que é um aprendizado e totalmente disruptivo do que na cidade. Então, bacana. Muitos ensinamentos. Perfeito, excelente. Felipe, alguma consideração final? Não, muito satisfeito. Sabia que a conversa ia ser das boas. A gente eu que agradeço, já se conhecia há mais tempo, então, que isso. A gente já sabia que vinha episódio muito bom por aí, né? Então, certeza. É mais agradecer mesmo pela presença, pela oportunidade, por nos dar a oportunidade de conversar um pouquinho. A gente é minha. A gente sempre fica muito grato quando pessoas vêm aqui, doam o seu tempo para poder estar com a gente. Para nós é motivo de muita honra te receber aqui, de verdade, tá? E faltaram coisas pra gente falar, então espero que a gente tenha muito em breve um novo episódio com você aí, que você possa vir para poder colaborar mais ainda. Já tinha separado aqui até uns temas de IA. Aí, tá vendo? Eu queria perguntar isso, financiamento rural. Cara, eu acho que a gente tem ainda algumas pautas aí para conversar. Certeza temos, com certeza. Agroindústria. Poxa, trazer algumas informações, e talvez até algum convidado junto aí para poxa, seria ótimo aí no papo. Pô, seria ótimo. Eu acho que esse primeiro foi bom para entender quem é você, né, qual a sua história e como é que você tem vivido, né, uma parte do campo hoje, mas tem muito a mais para a gente conversar e abrir esse leque, né? Porque tem muito para ser falado, a gente sabe disso, mas o tempo é limitado, mas espero que a gente tenha outros episódios que a gente possa contar com você aqui conosco. Maravilha. O meu tempo para vocês é ilimitado. Disposição. Que maravilha. Para estar aqui e o que precisarem, estou à disposição. Também quem assistir, se quiser tirar alguma dúvida. Legal, nós vamos deixar anotado no rodapé aqui o Instagram do Gabriel e tudo mais. Quiser chamar ele, vai estar fácil. Telefone também. Nós vamos deixar tudo contato fácil aqui para o pessoal poder te achar fácil também. Exatamente. Então, pessoal, obrigado aí pela audiência, terem chegado até aqui. Um bate-papo aí, como o Felipe disse, que a gente ficou muito feliz de estar aqui, né, tendo essa oportunidade de escutar uma história da vida real, né, de alguém que está lutando aí no campo, correndo atrás de encontrar solução, porque problemas todos nós temos, mas o importante é buscar essas soluções aí, que daí que vem o bom resultado, seja no agro ou em qualquer outra área da vida. Então, obrigado pela audiência e até a próxima, no próximo episódio do Instância Rural. Obrigado. Obrigado.